Receitas de arroz com frutos do mar. Essa receita foi a mais pedida por vocês na minha caixinha de perguntas lá do Instagram. Então vamos lá. Eu vou te dar uma dica. Você pode substituir nessa receita os frutos do mar por carnes. Por exemplo, você pode colocar uma costelinha de porco, um paio, uma calabresa, um bacon, fazer um caldo bem saboroso de legumes ou até mesmo já um caldo de carne para trazer bastante sabor à sua receita. Ou então você usa a sua criatividade e escolhe os ingredientes que mais te agrada e faz esse arroz super saboroso. Vamos iniciar nossa receita? Primeiramente, a gente precisa de um caldo. Eu aqui em casa, eu já tinha um caldo pronto congelado de camarão. Então eu vou aproveitar ele na minha receita. Mas se você não tiver, você já sabe como faz, que eu já te ensinei a fazer esse caldo, hein? Eu já deixei temperado os meus frutos do mar com um pouco de sal, pimenta do reino, limão e rondache. E já reservei todos eles num potinho. Também já separei o meu sofrito. Já deixei tudo cortado e separado para facilitar na hora da minha receita. Vamos iniciar primeiramente aquecendo a nossa frigideira com um fio de azeite e colocando os nossos camarões para grelhar. Lembrando de deixar mais ou menos uns 2 minutos de cada lado esse camarão. Cuidado para ele não passar o ponto e não emborrachar. Você já sabe, ficou rosadinho, já vira ele e depois você vai retirar e colocar ele reservadinho numa travessinha, porque ele vai soltar um pouco daquele caldo. E esse caldo é muito importante depois na finalização do nosso prato. Todo esse suco que o seu frutos do mar for soltando, você vai colocando dentro do caldo que depois você vai colocar no seu arroz. Assim você vai trazendo cada vez mais sabor para a sua receita. Na sequência, eu vou retirar e vou colocar o cação. Esse cação também, eu vou só dar uma seladinha nele, um sustinho que a gente fala, né? Só para ele também ficar mais crocantezinho e já ir deixando bastante sabor nessa nossa frigideira. Depois eu só vou retirar o alho, porque o alho queimado ele traz um gosto amargo na minha receita. Mas a sujeirinha que vai ficando no fundo dessa panela, esse é o nosso ingrediente secreto, hein? Na sequência, a gente vai colocar as lulas. Eu aqui estou usando tanto o corpinho da lula, quanto os tentáculos que fica na cabecinha dela. A lula você já sabe, ou você cozinha muito, ou então você só dá aquele susto nela. A lula, o ponto dela, quando ela começar a querer enrugar, ela vai puxar os tentáculos dela, ou vai começar a reduzir o tamanho dela, esse é o momento de você retirar ela para ela não emborrachar. Ela vai ter uma lula bem suculenta e bem macia. Aquela lula que quando você coloca na boca, ela derrete. Fica muito gostosa. Você tá vendo que a nossa panela vai ficando cada vez mais sujinha, né? E é isso que a gente quer. Eu vou pôr os meus mexilhões para dar uma douradinha, um pouquinho de cada lado. E também já vou reservar ele e deixar aqui guardadinho, tá? Lembra que todos esses caldos a gente tá colocando lá naquele caldo que a gente já deixou separado. No meu caso é o meu de camarão. Por último, e não menos importante, eu vou colocar os camarõezinhos pequenos. Esse camarãozinho, ele vai dentro do meu arroz. Então, ele vai trazer um sabor também bem gostoso. Reserva ele, olha esse líquido. Lembra, guarda esse líquido e coloca ele junto lá no outro, hein? Aí, com essa frigideira bem cheia de sabor, a gente vai iniciar o sofrito. Eu começo iniciando meu sofrito colocando cebola, alho poró, alho e cenoura. E vou deixar todos esses meus legumes dar uma suadinha e eles vão soltar toda essa crostinha que está na minha frigideira, trazendo sabor, retirando todo aquele gosto gostoso que os nossos frutos do mar deixou, vai passar para esses nossos legumes. Então, quanto mais suadinho ele ficar, mais ele vai limpar a sua frigideira. Aqui eu vou aproveitar enquanto ele está suando e eu vou mostrar para você o arroz que eu estou usando. Eu estou usando um arroz próprio para paella. Ele é considerado chamado de arroz bomba. Eu vou mostrar para você. Ele tem um grãozinho mais curtinho, assim. Ele parece um arroz quebrado, na verdade. Mas se você não tiver ele, você pode também usar o arroz arbóreo, aquele que a gente usa geralmente para fazer o risoto, que também dá muito certo. Voltando lá para nossa frigideira, eu vou colocar agora os meus tomates, pimentão amarelo e pimentão vermelho. Eu vou deixar ele suar
e agregar naquela minha cebola, no meu óleo poró, que já estava na minha frigideira. Quando todos eles se unirem, eu vou colocar o meu arroz. Eu coloco o arroz por cima dele, deixo dar uma boa fritadinha nele e aí eu vou iniciar colocando o caldo. O caldo eu gosto de deixar ele bem quente numa panela reservada do lado e eu vou colocando aos poucos, conforme a receita vai pedindo. Você vai adicionando os caldos. Nesse momento, você pode mexer e ir soltando o fundo da sua frigideira. Mas lembra que depois você não vai poder mexer mais nesse arroz, tá? Aí você vai acompanhando o cozimento dele e esse grãozinho ele vai se abrir. Ele não fica tão grande quanto um arroz agulhinha, mas você vai perceber que ele vai começar a inchar. Nesse momento você vai provando. A hora que você sentir que ele já está começando a ficar macio, mas ainda tem resistência na dentada, é a hora da gente iniciar e colocar os nossos frutos do mar. Eu vou colocar primeiramente o meu cação, porque ele tem uma carne mais rígida e ele demora um pouquinho mais na cocção. Então, lembrando que assim, é muito importante também, nesse momento, você colocar os seus ingredientes de maneira que eles não passem o ponto do cozimento, porque lembra que a gente já deu uma pré-fritadinha nele, né? Então, ele já tá meio cozidinho. Na sequência, eu vou colocar os meus mexilhões. Você tá vendo como eu tô colocando eles de uma forma bem separadinho um do outro? Por quê? Eu não quero mais mexer nessa minha panela. Eu quero que essa minha panela dê aquela pegadinha no fundo. Você já viu falar de socarrá? Socarrá é quando esse arroz ele dá aquela queimadinha no fundo da panela. E isso nesse prato, ele traz cada vez mais sabor, porque ele carameliza. Então os sabores ficam todos concentrados no fundo da panela. Então é muito importante nesse momento você não mexer. Depois eu vou saltear aqui por cima as minhas lulas, bem separadinho, colocando em todos os cantinhos da minha frigideira, para que cada garfada, cada colher que você for pegar para montar o seu prato, venha com todos os seus frutos do mar. Depois eu vou colocar o meu camarão grandão, e por último, não menos importante, os nossos camarões pequenininhos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho também por cima dessa mistura, quando estiver quase pronta, um pouco de coentro, salsinha e cebolinha. Além de trazer um sabor, para trazer um verde muito bonito para esse seu prato. Lembrando que salsinha, cebolinha, coentro, a gente só coloca no final do cozimento para ele não amargar. Esse já é um truque que eu também já te ensinei. E aí, você gostou dessa receita? Ela foi muito pedida. Eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é uma ótima opção também para você substituir aí para sua ceia de Natal e Ano Novo. Se você fizer, você já sabe, você me marca, tá bom? Eu vou deixar um prato montado para vocês aqui com um exemplo de como você pode apresentar ele, se você não quiser colocar na travessa, numa porção individual. Espero que vocês tenham gostado.